Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está entrando no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E o Brasil se manifestou bravamente no último domingo em favor das mulheres. No Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, elas foram às ruas demonstrar sua insatisfação com a violência contra as mulheres, que se manifesta de diversas formas. A média salarial das mulheres ainda é menor do que dos homens, mesmo que a média de escolaridade seja menor, e o índice de violência física, feminicídios, estupro, inclusive de crianças, não param de crescer. Em função disso, este foi o tema central das manifestações no país inteiro. As denúncias vieram juntas com uma série de exigências por mais recursos públicos para medidas de combate à violência, mais delegacias especializadas, mais casas e abrigo e programas de acolhimento de mulheres, e também ampliação das possibilidades de trabalho. Por isso, em quase todos os atos no país, destacaram o fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Em BH, teve um ato unificado que saiu da Praça Raul Soares e caminhou até a Praça da Estação. A bandeira da Palestina abriu o ato, mais uma vez, lembrando o genocídio que ainda está em curso naquele país, sendo mulheres e crianças vítimas prioritárias. No trajeto, também teve uma ação para marcar o repúdio dos recentes ataques americanos e israelenses a outros povos, como o ataque ao Irã, que bombardeou uma escola de meninas. O ato contou com a presença de mais de 5.000 mulheres. Outras 16 capitais, além de Belo Horizonte, também fizeram manifestações com o mesmo caráter de BH. Infelizmente, em São Paulo, segundo relatos, um grupo de homens provocaram participantes das manifestações com ofensas, o que gerou o início de tumulto. Os provocadores carregavam imagens do presidiário golpista Jair Bolsonaro e do ditador americano Donald Trump. A Guarda Civil Metropolitana interviu jogando gás de pimenta para dispersar a confusão. Apesar do episódio, a marcha seguiu pela região central da cidade. Infelizmente, além das manifestações, o dia 8 também foi marcado por mais violência. Em Santa Luzia, região metropolitana de BH, Jonathan Douglas de Oliveira desferiu cerca de 30 facadas na companheira Marina Camila de Oliveira Santos, na frente dos 3 filhos menores da vítima. O mais velho, de 10 anos, foi quem acionou a polícia militar pelo 190. O homem já tinha 3 passagens pelo sistema carcerário e já foi capturado. Lamentável a situação, comprovando a extrema necessidade de reforçar a unidade na luta por medidas efetivas de combate à violência. E falando de mulheres, hoje acontece vários atos em defesa da educação pública. A educação está na rua, não nos esqueçamos que trata de uma das categorias com as piores remunerações e formada por 80% de mulheres. Depois de aumentar seu próprio salário em 300% e conceder mais de 120 bilhões em renúncias fiscais a empresas às quais o governo não quer divulgar o nome, Romeu Zema ofereceu 5,4% de aumento aos professores estaduais. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 2 de março. Na quarta-feira, os professores deflagraram a greve, que já estava prevista antes do anúncio. Segundo o Sindiúti, o valor não contempla a totalidade da defasagem dos últimos anos. A classe pede o pagamento de 41,83% de perdas acumuladas de 2019 a 2025. Segundo Denise Romano, representante da categoria, desde 2019, o governo Zema deixou de pagar reajustes ou pagou abaixo do que a portaria do MEC fixava para reajuste no piso salarial nacional do magistério. Além disso, Denise ainda argumentou que o salário pago pelo Estado de Minas é o pior da classe pago no Brasil e que a legislação é descumprida em Minas Gerais, causando a precarização da categoria. O governo justifica dizendo que regularizou o pagamento integral dos salários, uma obrigação do Estado que não foi cumprida nos primeiros anos do mandato Zema. E os trabalhadores da educação
Municipal Terceirizados mantém a greve, mesmo sob a ameaça do corte de ponto. Hoje, em seu 17º dia de paralisação, o governo municipal tornou a negociação extremamente difícil. Ontem aconteceu a terceira mediação de acordo pela Justiça do Trabalho e agora há pouco terminou a Assembleia Geral dos Funcionários Terceirizados da Educação Municipal. Vamos fazer contato com Carol, que está no local e traz mais informações também sobre a greve dos trabalhadores concursados que protestam contra o apagão na educação municipal. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, a terceira audiência pública está acontecendo nesse momento. Na verdade, não é uma audiência, é uma reunião, uma mediação no Tribunal de Justiça. Ela ainda não terminou, né? Como o Paulo disse, nós estamos no 17º dia de greve dos trabalhadores terceirizados das escolas municipais de Belo Horizonte. Para lembrar, gente, os trabalhadores terceirizados são aqueles responsáveis pela cantina, são aqueles responsáveis pela faxina, pela portaria, pela mecanografia, por pequenos serviços nas escolas, né? São os artífices. E também os apoio-educando, que acompanham as crianças com deficiência. É o 17º dia de greve, já teve corte de 5 dias de paralisação, com ameaça de mais corte de ponto, o que vai comprometer a segurança alimentar desses trabalhadores. Bom, como eu disse, nós estamos aqui na porta da prefeitura, demos uma afastadinha aqui só para entrar no programa da rádio. Nesse momento, a mediação ainda não acabou, portanto, a Assembleia ainda não se realizou. Então, nós não sabemos ainda se a greve vai continuar ou se ela será interrompida. Só para lembrar, gente, por que os trabalhadores estão em greve? Claro, tem uma questão salarial aí colocada, porque os salários são muito baixos. E a Prefeitura fez uma promessa, em especial para as cantinas e o apoio-educando, no final do ano passado, mas para essa promessa se concretizar, é necessário que os trabalhadores migrem para novas empresas, porque a Prefeitura está rompendo o contrato com a atual terceira, que é a MGS. Qual o problema? Isso era para ter acontecido em janeiro. E, em função de uma licitação mal feita, em função de um chamamento público mal feito, isso não se deu até agora. E hoje tem uma confusão nas escolas. Não se sabe direito quem vai ser o patrão, quem não vai, quem contratar. E ainda tem ameaça deles terem que migrar da MGS para outra empresa sem que suas verbas rescisórias sejam pagas. Então, esse é o motivo da luta dos trabalhadores. Nós vamos aguardar na porta da Prefeitura e na próxima quarta damos uma notícia mais completa de como que ficou essa greve. Vai lá, Carol. Então, pessoal, boa tarde. Acabamos, de chegar aqui na porta da Prefeitura em ato unificado de todos os trabalhadores da rede municipal, concursados e terceirizados, que estão aí se manifestando contra o apagão da educação municipal. Hoje teve uma assembleia às 9 horas da manhã na Praça da Estação dos trabalhadores concursados para iniciar a campanha salarial com a votação de pauta, mas também para iniciar um movimento, uma organização da categoria contrária aos problemas que estão afetando o atendimento nas escolas. Hoje a gente tem uma falta de professores muito grande, tanto nas escolas de ensino fundamental quanto nas escolas de educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação, sem nenhum tipo de conversa, está alterando toda a política de atendimento da educação infantil, tanto o atendimento em tempo integral quanto o currículo da educação infantil, como nós já falamos aqui em outros programas. E também temos uma questão que está atrelada a essa questão da contratação dos trabalhadores terceirizados por meio de OSC, que vai afetar diretamente o atendimento aos estudantes com deficiência e o atendimento educacional especializado. Então, diante de todos esses problemas, além da falta de verba para as direções de escola darem conta de chegar até o final do ano, então hoje a categoria fez uma paralisação, um ato. Estamos exigindo que a Prefeitura dê retorno sobre a falta de professores até o dia 19, senão teremos uma assembleia no dia 24 com um indicativo de greve. Então é muito importante que a população entenda que a situação na rede municipal está caótica e que para atender com qualidade as crianças e adolescentes dessa cidade, a Prefeitura precisa dar respostas para a categoria. E é bom lembrar também que é o Sindirrede quem organiza os dois movimentos. Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu por unanimidade manter o pagamento do novo auxílio emergencial destinado aos atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019.
Um recurso apresentado pela Vale S.A. contra a decisão foi rejeitado. Em 2021 foi firmado um acordo que determinava o repasse de 4,4 bilhões de reais para o PTR, Programa de Transferência de Renda, gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas e destinados às famílias atingidas. O valor não foi suficiente para garantir condições financeiras equivalentes ou melhores às de antes da tragédia. Diante disso, ficou definido que os pagamentos continuassem sendo feitos por tempo indeterminado. Segundo o relator, as obrigações da mineradora não se extinguiram com o acordo de 2021. Finalmente, uma vitória para os atingidos por barragens em Brumadinho. E a Justiça Federal suspendeu a licença de uma mineradora em Minas Gerais após questionamentos de quilombolas sobre processo de licenciamento ambiental. A decisão é do TRF, Tribunal Regional Federal, da 6ª Região. O recurso atendido foi apresentado pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Ngolo. Segundo a entidade, a comunidade quilombola Manzo Ngunzo Cayango fica a quase 6 quilômetros de distância do empreendimento mineral e não foi consultada antes da concessão da licença ambiental. A consulta prévia é obrigatória em casos que possam afetar povos e comunidades tradicionais. A licença de operação corretiva concedida pelo governo de Minas Gerais à mineradora foi suspensa. Foi determinado também que o Estado não analise novos pedidos de licenciamento relacionados ao mesmo projeto até que as exigências legais sejam cumpridas. O juiz do caso afirmou que normas e decisões judiciais já reconhecem que comunidades quilombolas devem ser consultadas quando empreendimentos potencialmente impactantes estiverem a menos de 8 quilômetros de distância. Vale lembrar que o processo de licenciamento não inclui estudos sobre possíveis impactos na comunidade quilombola. A decisão também menciona as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre um suposto esquema de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais, no qual a mineradora teria sido mencionada. Com essa medida, a licença da mineradora fica suspensa até que o caso seja analisado de forma mais aprofundada pela Justiça. O governo Zema, a Fundação Cultural Palmares, o INCRA e a mineradora foram intimados e poderão apresentar defesa no processo. Uma vitória parcial dos povos quilombolas e da natureza, num estado que insiste em transformar suas montanhas em buracos e barragens sem segurança para a população e sem se preocupar com os impactos ambientais. Voz da Comunidade. E no Voz da Comunidade dessa semana, nós iremos falar sobre a questão da inclusão na rede municipal e do atendimento educacional especializado, que é um atendimento direcionado aos estudantes que têm laudo e que estarão, que têm o direito ao atendimento para poder vencer as barreiras que impedem a sua plena aprendizagem, o seu pleno desenvolvimento escolar. Então nós vamos ouvir 3 mães que vão falar sobre o assunto e, na sequência, nós também, por dentro da questão, iremos ouvir sobre essa questão com a Rosmari, que é uma professora do AE da rede municipal, e o Ítalo, que é um professor da rede, mas é um pesquisador na área da inclusão. Meu nome é Marcele, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte há 18 anos, sou professora do atendimento educacional especializado e tenho um filho com síndrome de Down que também é aluno da Rede Municipal de Belo Horizonte. Ele também é atendido pelo AE. E como tem sido para você e para ele essas alterações que têm acontecido no AE a partir dessa nova política que foi proposta pela SMED em meados do ano passado? Eu acho muito bacana todas as escolas terem o atendimento educacional especializado, pois todas as escolas têm alunos com deficiência. Porém, esse formato chegou muito atropelado para a gente. Então, assim, tanto os pais quanto os professores estão perdidos, não tem nada assim definido. Enquanto mãe
de uma criança com deficiência que estuda na rede, eu não vi nada assim de concreto e de benéfico para o meu filho, que tenha chegado para ele. A não ser que chegou a professora de AE na escola dele, que não tinha. Enquanto professora de AE, e já conhecendo a política do AE, que já tem mais de 15 anos na rede, eu vejo que muitas pessoas também ainda estão perdidas, os profissionais também que trabalham não sabem quais são as atribuições do professor de AE. E as famílias ficam também tão perdidas porque não sabem qual que é o objetivo do atendimento educacional especializado, porque ele é voltado para a criança quebrar barreiras. Elas podem ser atitudinais, de acessibilidade, barreiras de aprendizado em relação aos professores. Então eu vejo essas famílias também sem saber o que significa o AE. Eu falei que eu acho muito válido, porém não foi bem esclarecido nem para os professores, nem para as famílias, qual seria o real objetivo do atendimento educacional especializado. Marcele, o seu filho ele já tinha atendimento anterior ou a partir dessa política? E se ele já tinha atendimento anterior, qual que é a mudança que vocês percebem? Ele não tinha atendimento anterior porque eu trabalho 2 horários na prefeitura. Ele tinha um atendimento anterior que ele teve, que ele tem ainda, são os que eu pago, né? Fono, TO, psicólogo, que ele teve desde os 2 meses quando ele nasceu, que sempre foi gerido por mim. Na escola, ele já teve, em uma das escolas que ele estudou da rede, foi muito bom, que a professora de AE conseguiu ver muito potencial nele, me orientou em alguns aspectos em relação ao aprendizado dele, o que eu teria que focar mais. Como ele mudou de escola, ele ficou sem o atendimento. E com essa ampliação, que teoricamente seria exatamente para que mais crianças tenham acesso, isso significou na sua vida e na vida do seu filho que de fato ele foi contemplado? Olha, nós tivemos, enquanto professor, formações muito bacanas, que se forem realmente aplicadas, vai ser muito benéfico para os alunos. Mas, enquanto mãe, eu não vi ainda isso sendo aplicado para meu filho. E eu também não tive a oportunidade de aplicar com os meus alunos devido à demanda burocrática da prefeitura. Eu acho que a ideia é bacana de ampliar o serviço do atendimento educacional especializado, mas eu acho que precisa de uma organização maior, de um critério maior para colocar o professor de AE. Não pode ser qualquer profissional. Tem que ser um profissional que tem uma vivência, além das formações, né, que eles pedem de tantas horas de pós-graduação, de especialização. Tem que ser um profissional que goste, que passe por uma entrevista, não só os escolhidos das direções, porque eu, enquanto mãe, nós ficamos muito inseguros com quem que vai trabalhar com os nossos filhos. Vai muito além, eu já tenho 10 anos que eu sou mãe de uma criança com deficiência, então esse trabalho da questão da inclusão, ele vai muito além da teoria. Tem que ter a prática, tem que ter a vivência, tem que ter o querer desse profissional, e não é isso que eu tenho visto na rede. Então, querem ampliar de qualquer forma, mas tem professores sem sala ainda, sem materialidade, perdidos. E isso acaba refletindo nas crianças com deficiência que têm direito a acesso ao currículo como qualquer outra criança. Eu sou a Simone, sou mãe do João Vitório, de 13 anos, um adolescente autista. Além de mãe do João, sou também apoio ao Educando pela rede municipal de Belo Horizonte, sou terceirizada. O João é estudante da escola municipal aqui de Belo Horizonte, aqui perto da minha casa. Ele está no 8º ano, estudando no período da manhã. Então, o João, ele já tinha um acompanhamento desde o ano de 2024, que foi quando ele foi diagnosticado, e teve um diagnóstico tardio. Durante muito tempo, ele teve dentro da escola, tentando se encaixar em um sistema que não compreendia as necessidades dele. Muitas dificuldades mesmo, muitas vezes interpretadas de forma errada. Quando finalmente nós tivemos o diagnóstico, ele teve um acompanhamento que não era tão próximo. Ele tinha um acompanhamento uma vez por
semana, no período de 1 hora. Na época, ele ainda não estava na rede municipal de Belo Horizonte, ele estava na rede municipal de Contagem. Na rede municipal de Belo Horizonte, com essa alteração de diretrizes mesmo, a diferença para ele foi uma diferença muito grande. Trouxe novas estratégias, acolhimento. Ele não tem uma dificuldade intelectual, mas ele tem uma dificuldade muito grande de interação com os colegas, com os pares dele, alunos da mesma idade. Então, trouxe estratégia que foi ajudando ele a entender, né, melhor o processo. Ele chegou na escola esse ano, então ele está num processo de conhecimento mesmo, de estar reconhecendo a escola, os amigos, a forma diferente que a escola funciona, porque tem as trocas de turma e, no caso, não os alunos. Então, tudo isso, a questão dele estar sendo atendido hoje pelo AE, faz com que ele se sinta bem mais seguro, no sentido de autonomia dele mesmo, sabe? De conseguir acompanhar, de fazer tudo. Então, essa mudança que teve agora, para ele, fez uma diferença muito grande. Eu acredito que essas mudanças, elas não impactam, né, somente os alunos, também afetam diretamente as famílias, como no meu caso. Eu acredito que agora, pelo menos comigo, está tendo um pouco mais de participação na família, sabe? Nas decisões. Na prática, eu pelo menos já fui chamada 2 vezes para ser ouvida, para me envolver nas decisões, assim, sobre o atendimento mesmo. Então, eu acredito que eu passo a exercer um papel importante de acompanhar um pouco mais de perto o acompanhamento do AES. Só fazer um comentário, porque mesmo diante das boas intenções na lei, muitas mães, muitos profissionais temem essa mudança mesmo na organização do AE e até na forma da estrutura da rede de ensino mesmo, que acaba reduzindo mesmo o apoio real, assim, dentro de sala, porque diante de tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem vivido, eu tenho essa preocupação, sabe? Mesmo diante dessas boas intenções aí, que agora, por enquanto, estão tentando fazer uma coisa que vai funcionar, mas eu não sei se isso a longo prazo vai dar continuidade, entende? Então isso é uma preocupação muito grande. Meu nome é Juliana Stanislau, sou mãe da Alice. A Alice estuda na Escola Municipal Paulo Mendes Campos. A Alice é uma criança neurodivergente, ela tem uma má formação cerebral, com isso ela tem um atraso cognitivo. Juliana, fala pra gente qual que é a percepção que você tem tido enquanto mãe das alterações que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, fez em relação ao atendimento e à educação na perspectiva inclusiva nas escolas. Primeiro que a Prefeitura ela não abre diálogo nem com a comunidade escolar, nem com os pais, nem com os professores, nem com ninguém. A minha preocupação agora, que tipo de profissional que vai prestar esse serviço nas escolas, porque antes a gente tinha uma empresa que prestava serviço e a gente sabia que elas tinham um treinamento mínimo, né, mas que tinha. Mas hoje a gente está no escuro, completamente no escuro. E outra coisa, não teve para todas as crianças ainda. Tem criança que ainda não voltou para a escola, porque não tem certeza se tem o auxiliar. E aí a gente fica pensando que tem criança que tem demandas maiores, necessidades específicas, e a gente não sabe como que está o andamento desse processo. Eu acho que a Prefeitura, o ano passado, ela solicitou que fizesse um documento individual de cada criança, e eu acho que isso foi positivo, mas eu achei que dali para frente ia mudar ou melhorar alguma coisa, mas não, infelizmente, foi só decepção. Como que você avalia que poderia ser construído esse atendimento educacional na perspectiva inclusiva nas escolas de Belo Horizonte? A meu ver, é contratando profissionais mais capacitados nessa área, exigir mesmo uma formação das pessoas que atendem essas crianças, dar possibilidade para os professores terem uma formação também de educação inclusiva, porque nem todo professor tem. A formação, ela é um elemento fundamental para construir esse respeito e esse cuidado com os estudantes. A formação e a qualificação do profissional contribui e é fundamental para que exista esse respeito, esse cuidado e esse bom atendimento. O que mais você acha nesse sentido que pode contribuir para a qualidade do atendimento aos estudantes neurodivergentes? Eu acho que a contratação de pessoas via concurso público é o mais correto. Eu acho que é o mais justo. Porque se você contrata um profissional via cargo comissionado,
ele fica à mercê dos gestores. Então, se a gente tiver lá um gestor que tiver boas intenções, compromisso com a educação básica, fundamental, inclusiva, de jovens e adultos, essa pessoa vai ficar à mercê do gestor. Agora, e se essa pessoa não tiver tão comprometida assim com a educação, se não for uma pessoa tão bem preparada para estar naquele cargo de gestor, eu avalio que o concurso público é o processo mais justo que tem para você ingressar no serviço público. Porque você estuda, você se prepara e aí você garante uma estabilidade, você garante que você possa chegar lá e fazer o seu serviço sem depender de mandos e desmandos de alguém. Eu acho que o trabalho ele flui melhor quando a gente está nesse ponto. Infelizmente, Belo Horizonte, eu não sei, Belo Horizonte está andando para trás, parece que em tudo. E a gente, como mãe, eu como moradora da cidade de Belo Horizonte, eu fico muito triste. Ultimamente eu ando muito triste com tudo que vem acontecendo com Belo Horizonte, especialmente em questão da educação básica, porque para mim é a mais importante. Eu acho que é ali que a gente forma cidadão e ali é o começo. Então, assim, tô com medo da nossa cidade voltar a passar vergonha, né? A gente já foi a melhor educação do país. Então a gente precisa voltar para esse pódio e aí acaba que a gente vira exemplo para outros lugares. O prefeito poderia, né, fez o concurso, convocar as pessoas, né, que tem uma formação para isso, porque senão que qualidade de ensino que a gente vai estar ofertando, se a gente nem sabe qual tipo de profissional que está lá. Por dentro da questão. Hoje nós estamos conversando com a Rosemary, que é professora de atendimento educacional especializado na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, e que o Ícaro, que também é professor na Rede Municipal, professor na universidade e que faz parte do Observatório de Redes de Apoio à Inclusão Escolar e Educação Inclusiva. Primeiro eu vou passar para os dois, pedir que se apresentem e que fala para a gente de quais são hoje os principais desafios ou problemas que nós temos no atendimento às crianças com deficiência ou com transtornos dentro das escolas públicas, em especial em Belo Horizonte. E já agradeço a presença tanto do Ícaro quanto da Rosemary. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Ícaro, sou professor da Rede Municipal daqui de Belo Horizonte, também sou professor substituto da Universidade Federal de Minas Gerais, como a Vanessa muito bem diz. Também faço parte do Observatório e também faço parte de um grupo de pesquisa sobre financiamento da educação especial. Dentro do cenário que a gente vê no Brasil, mas também em Belo Horizonte, um dos principais pontos que nos preocupa muito enquanto grupo de pesquisa, mas também como professores, é justamente um processo de terceirização e precarização dos trabalhadores que estão justamente nesse processo de atendimento a esses estudantes. A gente vê muitas vezes como é que a educação especial ela vem sendo utilizada como uma moeda de troca política, mas também como uma moeda financeira para instituições privadas. Se a gente faz uma defesa da educação pública e o financiamento público para uma educação pública, esse processo ele não deve ser fortalecido, ele deve ser utilizado e, se utilizado, muitas vezes em casos excepcionais. Então, a gente vê um caso muito sério de precarização das condições de trabalho e de como é que esse processo do financiamento ele está sendo direcionado, muitas vezes, para instituições privadas, ao invés de fortalecimento da educação pública. Bom dia a todos, eu sou Rosemary, como Vanessa já apresentou. Além da diretoria colegiada do Sindrede, eu atuo aqui na Escola Municipal Henriqueta Lisboa. Estou nessa função, enquanto professora docente, na função do atendimento educacional especializado desde 2010, então eu tenho um certo privilégio de dizer, né, de ver todo esse histórico no transcurso aí desses 16 anos, como o maior desafio colocado, e o Ícaro já introduziu, é como avança a privatização não só dos profissionais de apoio escolares, que é fundamental aí no acompanhamento dos estudantes com deficiências e transtornos e altas habilidades na nossa rede, mas como avança a gestão pedagógica privatizante da educação especial. Desde o ano passado, com a nova gestão aí do Álvaro Damião e a Natália Araújo, a gente teve uma mudança na política adotada, que até então era basicamente professores de AELs
mantinham os atendimentos individuais em duplas dos estudantes com deficiência da nossa rede no contraturno nas salas de recursos multifuncionais, que são mais conhecidas como salas de AE, com a universalização do atendimento a todos os estudantes com alguma especificidade educacional. Desde o ano passado, esses atendimentos, eles praticamente são interrompidos para a gente poder fazer um relatório multiprofissional juntamente com a equipe do PAS para mapear nas escolas quem são os estudantes. Então, a gente passa desses atendimentos, que era até 24 estudantes, e passa a atender todos os estudantes da escola, aumentando de forma significativa esses números, né? Aqui do Henriqueta, por exemplo, tínhamos uma média, temos 2 professores de AE, de uma média de 30 a 40, hoje temos por volta de 120, 130. Nessa política de incluir todos, obviamente, no financiamento do Fundeb, né, a gente acaba não mantendo não só os atendimentos que são importantes a esses estudantes, mas praticamente, e com este ano, com a nova portaria do credenciamento das OSCs, a gente vai perdendo cada vez mais a nossa atuação como professores, como os atendimentos a estudantes. A gente não consegue efetivar uma atuação conjunta com os professores regentes, num planejamento que inclua todos, numa escolarização que atenda as especificidades dos estudantes no seu turno de escolarização, e começamos a assumir uma função de coordenação para subsidiar agora os cargos que estão postos, cargos docentes dessas OSCs que assumirão a gestão da educação especial na rede. A gente passa a subsidiar com planos de atendimento educacional especializado para que esses docentes passem a fazer os planos de atendimentos que os profissionais de apoio, que são profissionais de apoio, que deveriam ter responsabilização pela escolarização desses estudantes, mas a gente passa a estar a serviço desses profissionais de apoio e cada vez esvaziando mais a nossa função efetiva como docentes, juntamente, né, nesse ensino colaborativo aos professores regentes, para garantir uma escolarização efetiva a todos os estudantes que estão aí escolarizados na nossa rede. Passar para a Thalita, que ela tem uma pergunta, mas só esclarecendo. Até 2 anos atrás, a rede atendia poucas crianças, que eram aquelas crianças que tinham laudo e um atendimento nas salas especializadas por professores que tinham um cargo específico. Professores, regentes que tinham uma destinação, né, específica dentro da rede para esse atendimento. Esse atendimento não atendia as necessidades do conjunto das crianças e mesmo das escolas. A prefeitura, então, faz uma proposta de ampliar para toda a criança, não todas as crianças, mas todas as crianças que estão identificadas por esses professores de atendimento educacional especializados, por psicólogos e assistentes sociais, como crianças que precisam desse atendimento especial. Isso mais do que triplicou. Acho que quase quintuplicou, é isso que a Rosa está dizendo, o número de crianças a serem atendidas. Qual o problema disso? A prefeitura faz isso, é um movimento correto, mas ela faz isso porque ela consegue mais financiamento para a educação, em função dessa definição, mas a forma como ela faz isso é uma forma bastante precária e duvidosa. Primeiro, mantém os profissionais que acompanham essas crianças como terceirizados e está tirando o planejamento pedagógico da mão da escola, que é onde o menino está, para OSCs privadas. Essa é a situação que a prefeitura está propondo hoje. Passo para a Thalita para fazer a sua pergunta. Bom, pegando o gancho nessa questão que a Vanessa colocou, eu queria ouvir um pouco de vocês do ponto de vista pedagógico. O que acontece com a inclusão quando o atendimento deixa de ser organizado prioritariamente pela escola e pelo trabalho docente coletivo e passa a ser organizado por OSCs e profissionais de apoio que são contratados fora da escola? Perfeito, Thalita. Eu acho que você faz uma pergunta que vai muito no sentido da gente pensar também quais são as condições de trabalho que estamos pensando para esses trabalhadores. Se a gente faz uma visão de entender a lógica do trabalho e como é que essas condições são postas, a gente entende que a terceirização desses processos, ela vai no movimento de não estabelecer um vínculo e de não estabelecer
condições, planos de carreira, salários adequados. E nesse processo, a educação especial ela perde muito nesse sentido, porque os estudantes, eles têm essa questão, a depender da deficiência, esse vínculo com o profissional de apoio que já está ali presente há mais tempo, que já compreende as demandas, que já compreende as especificidades, acaba se perdendo. Então, existe uma troca constante de profissionais, existe também a questão justamente de você perder esse vínculo, que muitas vezes é um vínculo difícil de ser conquistado junto a esse estudante, fora as diversas outras condições que a própria condição da pessoa terceirizada coloca dentro do cenário. Então, se a gente pensa justamente no fazer docente e pensando os docentes indo além do professor regente, a gente pensa também como é que essas condições de trabalho se perdem e elas se colocam cada vez mais precarizadas dentro desse processo e faz justamente uma lógica de você perder este processo. Eu estou aqui com os dados do censo, por exemplo, da educação especial em Belo Horizonte. A gente vem com um movimento crescente, e é um movimento que vem crescendo cada vez mais. Nos últimos anos, a gente teve cerca de quase 18 mil, ano passado, né? A gente, 2025, são os dados mais recentes liberados. Esses 18 mil são de 2024. Os dados de 2025, eles são de 22.100, mais ou menos, 128. Se a gente pega 10 anos atrás, em 2015, esse número era apenas de 6.600. Então, a gente vem com crescimento nesses últimos anos, um crescimento expressivo. E esse crescimento, ele deve ser justamente com o crescimento de condições justas, condições que possibilitam com que esse trabalho ele seja assegurado de uma forma que possibilite os estudantes superarem as barreiras de aprendizado, e além de superarem essas barreiras de aprendizado, é importante também com que ele consiga acessar o conteúdo. E como é que esse acesso ele vai se dar se, por exemplo, existe uma troca constante de professores, se não existe uma garantia de que o profissional vai estar de forma contínua ali dentro de sala? Como é que eu vou garantir essas condições se eu não tenho certeza, por exemplo, se no ano seguinte ele vai estar ali, que ele não vai encontrar, vamos dizer assim, um outro emprego, e aí ele sai desse processo, e aí se perde toda aquela conquista que se teve durante esse processo de trabalho com esse estudante. Então é muito importante que a gente entenda esse processo de precarização, e essa precarização está intrínseca ao processo de terceirização. Ela também é um processo que tem muitas perdas, não só para os trabalhadores, mas também para os estudantes. E aí, complementando, eu vou focar bem na questão curricular de desenvolvimento e aprendizagem, focar bastante na questão como é que o sistema de educação inclusivo ele tem que garantir o acesso a todos ao ensino e à aprendizagem. Quando a gente começa a privatizar a gestão, não só do profissional que acompanha esse estudante com deficiência, mas o fazer pedagógico, a gente pede, primeiramente, assegurar que todo investimento público, serviço público, ele valorize e centre todos os seus recursos na valorização dos professores concursados, garantindo que as pautas curriculares, as condições de valorização desses professores, a condição de materialidade, ela seja garantida totalmente pública. Pensando na questão, a gente perde autonomia pedagógica quando a gente não garante que nós, que hoje estamos professores concursados da educação especial, se a gente não garante condições efetivas que esses professores tenham o seu tempo de planejamento juntamente com os professores regentes, se isso não se garante que tenha não só um planejamento conjunto com os professores regentes, que também possamos acompanhar a execução desse planejamento, esse dia a dia, como é que o estudante ele vai se adequando ao que está colocado para a sua turma, para o seu ano de escolaridade, os desafios que estão colocados, a organização dos tempos e espaços escolares, dos recursos pedagógicos, das metodologias que estão sendo adotadas. A gente não garante que isso seja de forma colaborativa, professor regente e educação especial, a gente está perdendo o essencial, que é garantir que esse currículo esteja
realmente se adequando às especificidades educacionais desses estudantes. E se as OSCs que entram com seus supervisores, coordenadores, diretores, ganham centralidade, justamente os estudantes, que esses profissionais de apoio que são importantes, que devem ser concursados, se restringe o foco de atuação, porque hoje esses profissionais eles estão pautados para acompanhar estudantes conforme os critérios da política adotada, altíssima, alta e média nível de suporte. E o conteúdo que perpassa esse suporte são conteúdos de habilidades básicas, habilidade de autocuidado, habilidade de alimentação, de deslocamentos e permanência em sala de aula. O foco central aqui não só a permanência, essas habilidades básicas são importantes, compõem um currículo de desenvolvimento para muitos estudantes que não atingem numa idade esperada, que seria propriamente um currículo da educação infantil, mas está restringindo o fazer pedagógico, o currículo, o que está pautado como desenvolvimento e ensino-aprendizagem, está restringindo a esse quadro de habilidades básicas e competências comportamentais de uma permanência em sala de aula, de um controle de metas a ser alcançados por esses estudantes e indiretamente um controle do desempenho desses profissionais de apoio que deverão atingir metas, de conseguir fazer que esse estudante sim permaneça, que ele não esteja fora da sala nos períodos de aula, de adequação e controles de regulação emocional, está esvaziando o currículo e o conteúdo mesmo de ensino-aprendizagem que deve ser garantido a esses estudantes que é público da educação especial com a mesma qualidade, o mesmo currículo que está para todos, mas que também estejam pautados. Não se discute como é que as condições para que avance no seu processo de alfabetização, de letramento, de numeramento, para aqueles estudantes que são possíveis e devem alcançar, não está posto nem como relacionar essas habilidades básicas com as condições também que eles se apropriem de outros espaços da aula que não sejam só a sala conceitual e formal como está posta. Enfim, a gente está entrando numa gerência de planos de metas muito comportamentais e muito esvaziada de conteúdo pedagógico, curricular, e que isso só se garante com professores comprometidos em pensar esse currículo, métodos, ensinos, recursos, enfim, de uma forma colaborativa, educação especial e regentes. Pegando o gancho dessa última fala da Rosemary, né, a gente percebe que a nova política de educação especial, de educação inclusiva, proposta pela atual secretária, está muito preocupada com metas e números. E a gente sabe que não tem como discutir metas e números sem discutir o financiamento. Então, assim, a gente está vendo um avanço da terceirização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre essa questão, Ícaro em especial, sobre essa questão do financiamento da educação especial. E, de fato, a gente vê que ele está indo para um lado mais privatista. Mas como que isso reflete na escola? Perfeito. A história da educação especial, ela se entrelaça justamente com o financiamento para essas instituições privadas. Se a gente observa desde a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, a gente já tem esse asseguramento desse financiamento para essas instituições. O que acontece? A gente teve várias conquistas ao longo dos anos. A gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008, que vai trazer alguns direcionamentos e isso vai restringir cada vez mais essa atuação. O que acontece muito com essa política, que acontece aqui em 2008, que se aproveita de brechas que Belo Horizonte não deveria ter, por exemplo, essa brecha de atuar dentro dessas lacunas que alguns outros pequenos municípios talvez poderiam utilizar. O que acontece? Se a gente observa o financiamento da educação especial, a gente tem ali como um dos principais pontos o Fundeb, o Fundo de Financiamento ali da Manutenção da Educação Básica. Quando você tem um estudante matriculado na rede regular de ensino, o estudante com deficiência, ele já tem o que a gente chama de fator de ponderação. O fator de ponderação atualmente, hoje, é de 1,4. Então, um estudante sem deficiência que está matriculado em uma área urbana, ele equivale a 1.
o estudante da educação especial já equivale a 1,4. Se o estudante recebe o atendimento educacional especializado, esse duplo cômputo. Então, seria mais ou menos 2,8. E o que acontece? Esse dinheiro vai pelo Fundeb. Esse dinheiro que é estabelecido pelo Fundeb, ele é uma forma, por exemplo, de você estabelecer dentro das redes de ensino, e aí é importante ressaltar que essa verba, ela não vai diretamente para a escola, quem organiza e gere essa verba é justamente as redes de ensino. Então, por exemplo, essa verba fica para as próprias secretarias. E aí a gente pode ver caminhos que vão justamente nesse processo de privatização e precarização desse atendimento. Então, a gente tem vários trabalhos, várias pesquisas, como, por exemplo, da professora Geselane Múcio, da Vanessa Castro, da professora Márcia Maurílio, que demonstram de como que essas práticas de privatização, elas vêm se colocando justamente num sentido de você tirar esse financiamento que deveria estar na rede pública. E com isso você perde condições de trabalho, você perde vínculo profissional, você perde diversas dessas facetas que estão dentro do contexto educacional. E aí, por exemplo, se a gente observa a portaria que sai, tem algumas próprias lacunas. É uma falta de leitura do cenário político, uma falta de leitura do cenário educacional e uma falta de leitura até mesmo das normativas que estão vigentes. Porque, por exemplo, coloca em um certo momento na própria portaria a questão das 80 horas. Não são 80 horas. Os profissionais de apoio são 180. Então a gente tem diversas demandas, então a gente perde nessas diversas demandas em relação ao processo de financiamento, justamente o quê? A gente perde uma demanda que é de compreender como que a política a nível federal é estabelecida e a política em nível municipal, ela vai estar ali justamente confrontando perspectivas que não deveriam estar estabelecidas. Então a gente tem a necessidade de compreender que o financiamento da educação especial, ele tem outras possibilidades, igual, por exemplo, o PDD, Sala de Recursos Multifuncionais. A gente tem outros programas a nível federal. Se a gente privatiza, a gente terceiriza, a gente precariza, eu gosto muito de pensar a ideia da terceirização como quase um sinônimo de precarização, então a gente acaba precarizando o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Então, se a gente perde o financiamento da educação pública para a educação pública, que é algo que é posto dentro dos movimentos dos pesquisadores em financiamento, seja pela campanha nacional, seja pela Fineduca, a gente perde condições de trabalho, perdemos condições de organização do saber e do fazer e do estar pedagógico, do estar docente. Então a gente acaba tendo várias dessas lacunas que acaba tirando dinheiro que deveria estar ali, por exemplo, para estabelecer dentro dos públicos mais vulneráveis. Então financiamento que deveria estar ali nas escolas da periferia de Belo Horizonte, que é onde que eu atuo, por exemplo, eu atuo na Escola Municipal Professor Alcida Torres. Então, por exemplo, como é que essas escolas deveriam ser mais atendidas em determinado ponto? Normalmente são as que são mais precarizadas. Então a gente tem essa dinâmica do financiamento como uma dinâmica perversa, a dinâmica da terceirização como uma dinâmica também que acaba precarizando o fazer docente dos professores regentes, o fazer docente de toda a gestão escolar, o fazer docente dos profissionais de apoio. Isso acaba transformando e gerando e demonstrando que a precarização e a terceirização são caminhos que a gestão política atualmente aqui do município ela vem se posicionando em defesa. Então a gente tem que ter um pouco dessa compreensão de que o financiamento público para instituições públicas, para as escolas públicas, deve ser tido como forte, como um lema mesmo de defesa do grupo de professores, para que a gente consiga realmente ter condições. A gente vê muitos professores reclamando, por exemplo, eu não tive formação. A prefeitura dá essa formação? Eu não tenho essa capacidade. Cadê as formações que as instituições, as próprias escolas estão fazendo? Muitas vezes é apenas para direcionar em relação às metas que a prefeitura coloca. E essa direção, e essa, não tão nova, né, mas essa organização frente à nova gestão pública em prol das metas, acaba destruindo e acaba precarizando e acaba transformando o nosso fazer docente enquanto algo precário, enquanto algo que atrapalha a nossa organização, não só de professores, mas também de trabalhadores. Rose, lembrando, gente, que o nosso tempo está acabando. Então, Rose, procura só fechar aí.
Censo de 2025, 20 mil estudantes matriculados no censo do AE, duplo financiamento ano passado, e que esse dinheiro, cadê as políticas de controle, de transparência e controle, se realmente essa verba foi reinvestida ou investida na política de educação especial das escolas da rede, né, da nossa rede. Não há, isso é uma crítica que os especialistas dizem, tá no bojo aí do Fundeb, está garantido o duplo financiamento, mas não há políticas que façam esse controle que efetivamente seja aplicado numa consolidação das políticas de educação especial nas escolas. E aí, quando a gente pensa, teria que estar sendo financiado para quê? Para garantir professores de educação especial atuando, deveria estar garantindo formação inicial, formação continuada a esses professores de educação especial da nossa rede, a formação efetiva, de acordo com a necessidade dos próprios professores apontam, em como, nesse desafio dessa diversificação curricular e de acessibilidade, em como fazer esse ensino e aprendizagem inclusivo e diverso. Na aquisição de materialidade, não temos verba para nada. Até que no início, os 5 primeiros 6 anos da política, né, de 2010 até 2015, 2016, houve muito investimento no mobiliário, na aquisição de materialidades, de recursos, adequações, mobiliário, recursos pedagógicos acessíveis às especificidades do público da educação especial, mas hoje não há mais verbas, nem caixa, nem recursos para implementar essa materialidade, esses recursos e financiar projetos curriculares inclusivos. O transporte acessível, gente, é um ponto sério que merece um outro momento. Até então estava garantido o transporte de cadeiras de rodas, de mobilidade reduzida, que não conseguem acessar um transporte público. Isso está sendo já cancelado, o acesso ao transporte individual, e colocando micro-ônibus ou ônibus que precarizam a condição de acesso à escola desses estudantes. Enfim, assim, é isso que a gente vem falando, que investimento público seja revertido a toda a estrutura, desde os professores, os profissionais de apoio aí concursados, a materialidade, o financiamento dos projetos, e que realmente, né, a política nacional prevê financiamento, mas não concretiza políticas de transparência e controle, que essas verbas efetivamente cheguem para garantir também a equidade, que as escolas, as regionais são muito diversas, as condições das escolas também são muito diversas, uma efetividade da aplicação das verbas, uma equidade aí, que todas as escolas da rede ofertem efetivamente condições de educação especial inclusiva a todos aí matriculados. Bom, queremos agradecer muito o Ícaro e a Rosmari e passar aí agora para a Thalita, para a Carol, para fazer as suas considerações finais. Curtinho aí, gente, 20 segundos, por causa do nosso tempo. Só um minutinho, que eu acho fundamental, e isso ano passado a gente viu muito mais acentuado. Há uma mercantilização dos cursos de formação e aquisições de tecnologias assistivas. E aí eu faço cor ao Ícaro, a gente tem plataformas de recursos de tecnologia assistivas, de comunicação alternativa aumentativa públicas, a gente tem o FMG e como acessar formações continuadas públicas e com recursos públicos, e que não haja essa mercantilização tanto de aquisições de materialidade como de formação. Obrigada, Rose. Acho que é fundamental esse elemento que você traz. Um aspecto mais amplo é o que a gente tem chamado de financiarização da educação. Todos os aspectos da educação são transformados em produtos, em ativos financeiros que são disponíveis para serem mercantilizados, né? Mas mais do que isso, conseguir algum tipo de lucro financeiro com a educação. Eu queria só destacar o risco da pulverização dos contratos e da rotatividade de vínculos pela precarização desse atendimento. Isso tem um impacto direto na vida dos estudantes com deficiência e também no trabalho das escolas. E nesse sentido, a gente não consegue falar de uma inclusão efetiva quando quem acompanha essas crianças, tanto os professores, por conta da política, quanto os trabalhadores em educação que acompanham, vivem uma situação de insegurança, tanto trabalhista quanto de instabilidade institucional.
Obrigada, Rosa. Obrigada, Ícaro. É importante a gente entender como quase tudo na educação pega-se um discurso importante e relevante, que é um anseio social, que é a questão da educação inclusiva, de que seja, de fato, um atendimento de qualidade e transforma-se, como a Thalita disse, em um produto, em um marketing, em uma marca, e a Prefeitura, mais uma vez, faz isso, como ela tem feito com todas as outras coisas, como educação integral, educação infantil, e se transforma em uma forma de propaganda, mas não, de fato, no ensino de qualidade. A gente termina por aqui dizendo o seguinte: nós temos plena compreensão de que a Prefeitura se aproveitou de um serviço muito precário, porque o atendimento às crianças com deficiência hoje na rede é muito precário. O problema é que ela está fazendo uma oferta também precária. O que a Prefeitura devia estar fazendo é contratando ou colocando professores concursados com formação para atendimento educacional especializado às crianças dentro das escolas, com atendimento individualizado em pequenos grupos e com acompanhamento dentro da sala de aula, e não substituindo esses professores pelas horas. E os profissionais de apoio, sim, vão apoiar professores. E hoje não é o que está acontecendo. A Prefeitura está propondo que estes profissionais substituam professores. E é por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui. Agradeço muito a presença do Ícaro e da Rosemary e tenho certeza que o tema não se esgota. Aí a gente continua nos próximos programas com os desdobramentos. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 31 98621 9412, repetindo 31 98621 9412. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.